todas as vezes que eu enfrento situações em que tentam me colocar limite por dizer, mas você veio de lá, você é assim, você é assado, nada me limita. Eu não deixo nada me limitar. Se um dia eu quiser mudar e eu estiver pronto o suficiente, essa vai ser a única preocupação. Olá, não tô acreditando que eu tô aqui, gente. Eu gravei 2 episódios em uma semana. O Bento não tá curtindo muito isso, porque na verdade agora seria o horário do passeio dele. E eu tô aqui gravando e vai ser um pouco difícil de gravar hoje. Mas vamos lá que eu vou tentar. Eu quero dizer que hoje eu vejo quando eu consigo gravar os episódios e isso acontece na maioria das vezes quando eu me organizo mentalmente. E aí, do que eu tô falando? Eu tô falando de fazer as coisas que na minha cabeça eu tava faltando eu fazer, então, sei lá, arrumar um armário, uma gaveta que tava extremamente bagunçado, fazer minha mão, meu pé, tipo, sabe coisas pra se organizar você com você mesma, assim? E eu acho que é isso que me falta e é isso que me faz não gravar os vídeos. Quando eu me sinto desorganizada, eu não consigo fazer as tarefas extracurriculares, digamos assim. Mas enfim, vamos ao que interessa. O episódio de hoje vai ser para falar mal de pessoas. Só um minuto que eu vou ter que esconder essa bolinha do Bento, porque senão a gente não vai conseguir gravar episódio nenhum, gente. Vamos lá. É, eu tô lendo esse livro, que se chama Coragem de Não Agradar. Eu tô na metade desse livro, eu acho que eu ainda não cheguei ao core do livro, que é essa questão da coragem de não agradar. Eu só sei que na fase em que eu estou de leitura, toda vez que eu leio algum parágrafo ou termino algum capítulo, eu tenho vontade de gritar, eu tenho vontade de falar, tipo, sim, é isso, exatamente isso, assim. Esse livro é a tradução do que eu sempre pensei, e eu vou explicar por quê, e eu vou explicar por que que isso tá ligado ao fato de criticar pessoas. Vamos lá, eu não sou nenhuma graduada em literatura, eu sou só uma leitora comum que se interessa por livros interessantes. E é isso. E eu tenho uma opinião muito forte, eu acho que esse livro ele traz uma questão da filosofia para pessoas que aguentam opiniões muito fortes. É isso que eu acho que esse livro traz. É, e é por isso que eu acho que tem pessoas também que não conseguem terminar de ler ou não se interessam por esse livro. Eu me identifiquei muito exatamente porque eu tenho essa visão muito direta e reta das coisas da vida. Sempre tive dificuldade de entender pessoas que não pensassem desse jeito. E é por isso que eu vou criticá-las. A opinião é minha, eu faço o que eu quiser. É, mas enfim, vamos lá. Eu sempre fui uma pessoa de fazer, né? Tanto que eu sempre me apego muito a uma frase que eu gosto muito, que é: não importa o que você fale, importa o que você faça. E essa sou eu. E aí, entrando mais num contexto pessoal da minha vida, acho que todo mundo sabe aqui que eu venho de uma família árabe, que meus pais vieram para o Brasil na década de 90. Então, eu tô falando assim, de imigrantes que saíram de seus países com a cultura completamente formada, já adultos, minha mãe já estava grávida, eles eram casados, eles vieram para cá sem apoio nenhum, sem família, enfim. E isso fez com que eu, particularmente, a minha opinião, né, aí, enfim, eu acho que se meus familiares assistirem isso daqui, eles vão ficar bem putos comigo, mas estamos aqui para isso, para dar cara a tapa. Mas eu particularmente acho que a gente cresceu muito num ambiente disfuncional, digamos assim, e com muitas questões que precisavam de terapia, de muita terapia, e com isso vem toda essa bagagem de ser um imigrante, da questão da insegurança, da questão de não saber se você vai se estabilizar ou não, enfim. Só sei que isso traz resquícios e trouxe resquícios para mim, para os meus irmãos, mas eu não me fiz uma vítima disso. E é nesse ponto que eu quero chegar. Hã, e o que eu quero falar hoje é sobre pessoas que usam dos seus traumas, que é o que esse livro fala, para justificar o seu fracasso.
E por que que eu quero criticar essas pessoas? Porque eu tenho ódio dessas pessoas. Essas pessoas atrapalham a vida de outras pessoas, atrapalham a evolução de outras pessoas e escoram na coragem das outras pessoas. Talvez o que eu esteja falando agora seja um desabafo pelo que eu sinto de várias situações, é, mas o que eu quero trazer hoje é que, independentemente da circunstância que você veio, é claro que é muito fácil eu aqui me colocar numa posição de: "Ai, eu sofri muito e hoje eu fiz de tudo, eu sou uma merecedora e eu fe", não, eu, né, meus pais pagaram a minha escola, eu estudei em escola particular, eu tive muitos privilégios na minha vida, mas eu escolhi viver a vida que eu levo hoje. Eh, e eu vejo pessoas com condições ainda melhores comparadas às condições que eu tive, tendo uma vida miserável e culpando todo mundo, culpando a vida, culpando os pais, culpando Jesus Cristo e não fazendo nada para mudar. Essas pessoas, que me irrita muito, inclusive me afastei de pessoas assim, porque assim, antes de criar essa irritação, eu tinha uma vontade de ajudar essas pessoas. Por quê? Porque eu faço terapia há muitos anos e eu já estive nesse lugar de tipo assim, como que eu vou sair daqui? Né? Eu saí de casa com 23 anos. Com 23 anos, a minha mãe e minha irmã gêmea pararam de falar comigo porque eu decidi sair de casa. Sim. E várias vezes eu conto essa história e as pessoas ficam tipo assim, Jéssica, você tá de brincadeira? Não, eu não tô de brincadeira. Porque eu simplesmente tomei uma decisão de sair de casa, eu não era casada, eu tinha um salário que me sustentava e eu decidi largar a mão das regalias de morar na casa dos meus pais e fazer a minha vida, é, cuidando dela como se minha fosse 100% e parando de fazer com que a minha vida fosse responsabilidade minha e dos outros e vice-versa, com que eu continuasse cuidando da vida da minha família e minha família cuidando da minha vida, enfim. E eu vejo que essas pessoas que reclamam pra caralho são o tipo de pessoa que simplesmente aceitam as circunstâncias e não conseguem. E, na verdade, não é que elas não conseguem, elas não querem, que, de novo, é o que esse livro fala, aceitar e sair de onde estão. Por quê? Porque tem medo do resultado disso. E pasmem, no meu caso, o resultado foi maravilhoso. Eu não trocaria nenhuma das minhas decisões. Só que eu sei que as minhas decisões necessitaram muita coragem, muita coragem. Coragem essa que eu vejo em pouquíssimas pessoas. Talvez porque eu andasse com pessoas que se encontravam na situação em que eu vivia antes de eu ter saído da casa dos meus pais e porque eu tenha levado essas companhias por muito mais tempo do que eu deveria, porque hoje, tendo me afastado dessas pessoas limitadas, porque sim, eu acho elas limitadas, é, eu encontrei várias outras pessoas que têm uma determinação como a minha, que viveram situações, muito diferentes das minhas e hoje constrói a vida e o futuro que elas escolheram para elas. Eh, Enfim, esse livro é um tapa muito grande na cara e eu duvido que quem tem essas dificuldades vai aceitar e vai conseguir ler esse livro. Porque ele simplesmente olha pra cara da pessoa, olha eu, né? Tipo assim, é que eu me sinto muito tentada quando eu leio esse livro. Eu leio ele e eu falo, caraca, como eu queria que o fulano de tal lesse isso e entendesse que não é que eu tô falando que ele é um vagabundo e não faz nada. Que ele utiliza a justificativa dos traumas e da posição onde a vida levou, né, de onde ele nasceu, de onde ele cresceu, para justificar a vida que ele tem hoje, sendo que, tipo assim, ele é um adulto e ele pode escolher para onde ele vai, o que ele faz, enfim. Então esse livro, ele é um tapa na cara para dizer, queridinho, desculpa, mas você não vai me convencer, e é o que eu sempre tentei dizer, e é por isso que eu fico tão energética falando sobre esse assunto, porque eu sempre
quis colocar esse sentimento pra fora, explicar pra essas pessoas com quem eu sempre tentei ter conversas, e aí acho que eu cortei, né, mas voltando, eu sempre tentei ajudar essas pessoas, então, quando alguma das minhas amigas que tinham essa queixa do tipo: "Eu não sei o que fazer, minha vida é assim, assim, assim", eu falava: "Começa por isso", tipo assim, quando eu falava: "Começa por isso", era: "Começa por uma mudança muito drástica". E a pessoa ficava tipo: "Hã? Como assim começa por uma mudança muito drástica? Tipo, como assim eu vou começar por aí?". Parecia uma ofensa, tipo assim, toda vez que eu coloco essa opinião do tipo: "Sim, você vai ter que se ferrar, cara. Desculpa, pra sair de onde você tá e de onde você se acomodou por tantos anos, por tanto tempo, você vai ter que quebrar a cara. A vida não é fácil, mas pra que ela seja, você precisa doer um pouco, sangrar um pouco, se machucar um pouco, aprender, e isso é parte do processo". E, enfim, esse livro tá sendo muito importante pra mim, primeiramente pra continuar respeitando a minha ideia, porque eu acho que às vezes quando a gente encontra dificuldade de conversar com alguém que entende do que a gente tá falando, entende o que a gente sente, entende a situação em que a gente vive e as pessoas ao nosso redor, eh, é difícil a gente manter o nosso posicionamento. Mas esse livro me deu uma luz, tipo assim, foi como se tivesse chegado na hora certa pra dizer: "Você estava quase desistindo de entender o seu propósito. Você estava quase desistindo de achar que o que você fez sua vida inteira foi certo. Mas eu li, eu comecei a ler e falei: "Não, eu tô certa, tipo, eu tô no caminho que eu deveria estar. E eu tô no caminho que eu deveria estar por escolha minha, e se eu não quiser esse caminho, eu sou a única responsável por mudá-lo. Nenhuma circunstância da minha vida vai me dar uma justificativa para eu não mudar se um dia eu tiver infeliz". E eu acho isso a coisa mais bonita e bela da vida. Eh, eu acho que o poder que você tem nas mãos de tomar uma decisão pela sua vida é a coisa mais linda que existe. Ela pode ser a coisa mais dolorida que existe, mas ela é a coisa mais linda que existe, sim, porque você pode fazer da vida aquilo que você quiser. E falando assim, parece tão fácil, tão simples, né. E aí, voltando para o que eu falei de eu ter saído de casa com 23 e minha mãe ter ficado muito brava comigo, eh, eu imagino que as pessoas tenham passado por outras dificuldades muito maiores, é claro. Mas eu vou usar a minha vida como exemplo e dizer que não foi nem um pouco fácil pra mim. Não foi nem um pouco fácil pra mim quando eu saí de casa, porque eu não tive apoio da minha família. Eu não tive apoio da minha família, tipo, eu não a minha família é uma família árabe que pensa completamente diferente. Quando eu já falei várias vezes aqui, eu acho, que quando eu quis me mudar pra fora, então, minha mãe quis arrancar os cabelos, tipo assim: "Como assim você vai sair do Brasil, de perto da sua família, onde você tem seu conforto, onde você tem tudo, pra ir morar fora e passar perrengue?". E eu fui. E mesmo assim, eu fui. Então, o que que isso significa? Escolhas pela sua vida. O fato da minha mãe ter esse pensamento de que estar perto é melhor, e hoje, depois de 3 anos, depois de ter tido a minha experiência fora, eu concordo com ela, não, eu concordo em partes, não completamente, porque eu não concordo com o fundamento que ela usa para dizer que o melhor é estar perto, mas eu entendo o porquê é melhor estar perto para mim. Eu descobri quais são os motivos que me fazem feliz. E não porque é uma osmose que você repete o que você aprendeu, o que sua família te mostrou. Cara, quando você vira adulto, você tem que procurar o que é que seu corpo pede, o que que sua mente precisa para você evoluir. Você não é uma extensão de ninguém, você é um ser único. E é isso que as pessoas têm dificuldade de entender. Eu vou usar outro exemplo, que é o que mais me deixa assim chateada, digamos assim, que é o fato de uma amiga minha, ser extremamente inteligente, talentosa, enfim, e eu vejo que ela se utiliza, ela se ancora
no fato da família dela depender psicologicamente dela pra não sair de casa. Eh, ela não consegue se desvencilhar. Só que é o que esse livro fala, que não existe isso. Não existe isso. Tipo, é igual quando eu quis sair da empresa que eu trabalhava, e é por isso que, enfim, a gente precisa, às vezes, sair de certas bolhas, de certos lugares para entender certas coisas. Eu trabalhava numa empresa, eu trabalhei nela por muito tempo, e ela me fazia muito mal. Em determinado momento passou a me fazer muito mal estar naquele ambiente pelas pessoas que me cercavam. E eu olhava para os lados e assim, eu falava, meu Deus do céu, mas como que eu vou sair daqui? E aí eu descobri que a gente sai de algum lugar saindo. Foi exatamente o que eu fiz e que abriu a minha cabeça para dizer, qualquer que seja a situação, ela é passageira. E ela é passageira de verdade, ela não é só ela não é passageira naquele sentido daquela frase chata de, né, ai, tudo passa, tipo assim, quando você tá sofrendo de amor, porra, você não quer escutar, tipo, ai, vai passar, tipo, deixa a pessoa sofrer. O que eu tô falando aqui é, se você precisa mudar, mude, mude, porque assim que você mudar, vai passar. Não tô falando de melancolia, de tipo sofrimento, tô falando tipo assim, você só precisa mudar. Esquece os sentimentos que vêm junto com isso. Você vai aprender a controlar esses sentimentos vão se transformar em outros sentimentos, mas primeiro tome as atitudes, dê o passo à frente. Eh, e assim, eu sou uma pessoa que reclama demais. Quando eu não tô gostando de algo, eu reclamo muito. Reclamo, 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 reclamo. Mas tenha certeza, eu estou fazendo de tudo pra mudar a situação, porque reclamar pra sempre eu não vou. E eu acho que isso é um grande reflexo também da minha vida na casa dos meus pais, porque os meus pais sempre foram muito de reclamar. Reclamar, reclamar, reclamar. Eu acho que eu cresci nesse ambiente de escutar eles reclamando. E aí, óbvio, gente, eu amo minha família, todo mundo tem defeito. Mas esse era um grande defeito da minha família que eu tô expondo aqui. Mas eu escolhi, vendo isso, que eu não ia ter a mesma vida. Eu não ia reclamar pra sempre. Eu posso reclamar de uma determinada coisa por muito tempo, mas eu estou fazendo com que essa coisa mude. Então, assim, engordei, eu vou falar que eu tô gorda, fato, até eu emagrecer. Não tô feliz no trabalho, eu vou reclamar do trabalho até mudar de trabalho. Não tô feliz com o meu cabelo, eu vou reclamar do meu cabelo até mudar o meu cabelo, mas pelo menos eu mudo. Talvez essa reclamação seja uma conscientização de fora para dentro de que eu deva fazer alguma coisa. Talvez seja essa a forma que eu me autorregulo para tomar uma decisão. Agora o que não dá é você se fazer vítima do ambiente, do estado, da situação em que você nasceu, do seu pai, da sua mãe, do seu cachorro. Eu não suporto esse tipo de gente, eu não suporto pessoas que se escoram em motivos que não deveriam ser justificativas para que elas continuassem no lugar em que elas estão. E o que mais me irrita nessas pessoas é que elas têm uma absurda dificuldade, como é o caso desse livro, né, que é o jovem, né, o jovem e o filósofo, é um diálogo entre os dois, em que o jovem simplesmente se recusa a concordar com a opinião do filósofo. E assim, no final das contas, tá tudo bem. Você dizer que você é a vítima do seu pai, da sua mãe, do seu vizinho, do seu trabalho, do seu. Tá tudo bem. Só não acho que você vai ficar perto de mim. Porque além de você se prejudicar, você é uma pessoa que provavelmente pesa o lugar. Você pesa o ambiente. Eu tenho essa opinião e pra mim esse tipo de pessoa pesa o ambiente. Eu não gosto de pessoas que não sabem se movimentar, que não sabem tomar iniciativa. Claro, quando a gente tá falando de trabalho, quando a gente tá falando da parte profissional, a gente tem que aprender a lidar, né? Porque a gente tem diversos perfis e nem todos são iguais. Eu acho que esse tipo de perfil é até necessário para certas posições. Mas quando a gente fala da vida, você quer na sua vida alguém que não tomaria nenhuma decisão para sair de onde ela tá? E aí, como exemplo,
Eu posso dizer que o dia que você precisar dessa pessoa, inclusive, ela não vai sair do buraquinho dela para te ajudar, porque ela não consegue sair do comodismo. Não consegue, não consegue. E aí você vai ficar brigando e se chateando com uma pessoa que simplesmente não sabe viver de outra forma por ela mesma? Você acha que ela vai viver de uma forma diferente por você? Enfim, são essas coisas que eu aprendi também com o tempo, que me fizeram refletir, mas é isso. Eu recomendaria muito esse livro para quem tem coragem, principalmente. Eu acho que esse é um livro para quem quer, precisa e gostaria de mudar, para quem quer e gostaria de entender qual é a grande dificuldade que te trava e que não faz você seguir em frente. Qual é o sentimento que faz com que você trave. Ah, e aí, terminando ele e descobrindo a parte sobre a coragem de não agradar, eu volto para gravar o resto do meu review do livro. Mas, em síntese, era isso, que essa mensagem que eu queria passar, de que o ambiente em que você cresceu, as pessoas que te cercaram a vida inteira não devem e não deveriam ser uma justificativa para você continuar vivendo uma vida medíocre, que você não gosta, que você não é feliz. A vida tá aí, as escolhas estão aí para serem tomadas. Você é adulto, adolescente também, enfim, qualquer fase da vida, você precisa tomar decisões por conta própria e entender os seus sentimentos. Você não pode se baseando no lugar de onde você veio, na cultura que te cercou durante a sua infância. Claro, você pode fazer isso, se isso te fizer feliz. Se sua escolha baseada nisso for te fazer feliz, tá perfeito. Mas eu tô falando de pessoas que ficam usando isso como justificativa para continuar tomando escolhas horríveis, que não mudam a vida dela, que não fazem essa pessoa ir pra frente. Eu acho, assim, que eu sou um exemplo vivo. Eu poderia ter uma vida completamente diferente. Eu poderia nunca ter saído do Brasil, eu poderia nunca ter feito diversas viagens, eu poderia nunca ter tido um relacionamento, um namorado por ter medo, vergonha e várias outras coisas do meu pai, que é extremamente difícil a relação, essa questão, né, de namorado com filha mulher, um cara árabe, mas eu tive. Poderia nunca ter feito tatuagem, eu poderia, sim, gente, não ter feito várias coisas e ter colocado como justificativa o lugar onde eu nasci e de onde eu vim. Mas isso nunca foi impeditivo para eu viver a vida que eu tenho e a vida que eu quero. E mais, todas as vezes que eu enfrento situações em que tentam me colocar limite por dizer: "Ah, mas você veio de lá, você é assim, você é assado", nada me limita. Eu não deixo nada me limitar. Se um dia eu quiser mudar e eu estiver pronto o suficiente, essa vai ser a única preocupação. Eu tô pronta, eu estou pronta e nada mais. Claro que quando envolver escolhas e atitudes que vão envolver mais de uma pessoa, é diferente, mas eu tô falando da gente escolher o nosso destino e a nossa vida e o lugar onde a gente está. A gente não é obrigado a ficar em lugar nenhum. E eu sei que é muito banal ficar repetindo, dizer essa frase também. Todo mundo fala, a gente não é obrigado a ficar em lugar nenhum. Tá, mas eu não tô falando só de relacionamento, só de você terminar relacionamentos. Eu tô falando de você dar um caminho pra sua vida, pra sua vida, porque a vida é só sua. Você vai acordar com você, dormir com você, você vai morrer sozinho. Então, assim, você vai continuar até quando vivendo em circunstâncias onde você foi colocado e aceitou? Porque assim, você pode sim ter sido colocado em situações. Você pode, por exemplo, ter sido colocado pela sua mãe numa aula de balé quando você tinha 10 anos de idade, e aí você foi ficando. Só que você chegou com 22 anos e falou, cara, eu não gosto disso. Você vai ficar pra sempre porque, ah, mas minha mãe me colocou e ela gastou tanto dinheiro pra isso. Oi? Tipo assim, você é adulto, sua mãe escolheu pagar o balé pra você. E assim, você também pode escolher sair. É a sua vida. Eu não sei se eu consegui expressar todo o meu sentimento em relação a esse tema. Mas eu acho muito triste
se basear nas circunstâncias da vida para limitar a sua felicidade. Não deveria e não deve ser assim. É isso. Eu acho que eu vou tentar pegar algum trecho do livro, ó. Ó, eu achei uma parte interessante que ele fala assim: o problema é que certas pessoas perdem a coragem de dar um passo à frente e não conseguem aceitar que a situação pode ser mudada se fizerem esforços realistas. E aí eu paro nessa parte para dizer, é exatamente isso. A pessoa diz que fez alguma coisa, mas de fato não fez algo para mudar. Aí ele, né, termina falando, pessoas que nem sequer se mexem, elas simplesmente desistem e dizem coisas do tipo, eu não sou bom o suficiente mesmo, ou ainda que eu tentasse, não teria a menor chance. Então é aquela famosa história, tipo, não, não dá, não dá porque quero me mudar, quero morar fora. Puta, não dá porque não dá porque eu não sei falar inglês. Aprende. Tipo assim, se esforça, porra. Se esforça. Se esforça. Não há nada impossível. Nada. E se for, morra tentando. Morra tentando. Pra mim é isso. A vida é isso. Se um dia você quiser, se um dia eu quero muita coisa e eu tô aqui vivendo e tentando todos os dias alcançar as coisas que eu tenho um sonho de ter. E assim, eu vou morrer tentando, porque eu quero. E a vida pra mim é isso, é ter o que eu desejo. Porque se eu não tiver o que eu desejo, eu vou viver do quê? Do desejo dos outros? Não. Então é isso, gente. A vida de cada um é a vida de cada um. Tomem decisões e escolhas. Pensem no que vocês gostam e nos motivos que fazem vocês felizes. Parem de se limitar pelo passado. Esse livro fala muito disso também. Passado é passado e não define quem você é e não deveria definir as suas escolhas. Acho que é isso. Seja feliz com o que você tiver e se você não estiver feliz com o que você tem, mude, mesmo que doa, mesmo que dê medo. O máximo que pode acontecer é você ter que começar de novo. E olha, acredite, eu já comecei de novo muitas vezes. Eu não me arrependo. Eu recomeço quantas vezes for preciso. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado do 15º episódio. Beijinhos e até a próxima.